Canal Azeite na Lâmpada, obra e graça do Espírito Santo, do mesmo canal Espírito Santo Ministra. Hoje é dia 8/6 de 2024, data essa antes do arrebatamento. Livro de Mateus. Livro da geração de Yahushua Hamashias, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, Isaque gerou a Jacó, e Jacó gerou a Judá e a seus irmãos. E Judá gerou a de Tamar, e a Perez e a Zerá. Perez gerou a Esrom, e Esrom gerou a Arão. Arão gerou a Aminadab, Aminadab gerou a Naasson, Naasson gerou a Salmão, e Salmão gerou a Raabe e a Boaz. Boaz gerou a Rute e a Obed. Obed gerou a Jessé. Jessé gerou a Davi. O rei Davi gerou a Salomão, que foi mulher de Urias. E Salomão gerou a Roboão. Roboão gerou a Abias. E Abias gerou a Asa. E Asa gerou a Josafá. Josafá gerou a Jorão. E Jorão gerou a Uzias. E Uzias gerou a Jotão. Jotão gerou a Acás. Acás gerou a Ezequias. Ezequias gerou a Manassés. Manassés gerou a Amon. Amon gerou a Josias. E Josias gerou a Jaconias e seus irmãos na deportação para a Babilônia. E depois da deportação para a Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel. Salatiel gerou a Zorobabel. E Zorobabel gerou a Abiúde. Abiúde gerou a Eliaquim. Eliaquim gerou a Zoar. E a Zoar gerou a Sadoque. E Sadoque gerou a Aquim. Aquim gerou a Eliúde. E Eliúde gerou a Eleazar. Eleazar gerou a Matã. E Matã gerou a Jacó. E Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Yahushua, que se chama o Messias. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14 gerações, e desde Davi até a deportação para a Babilônia, 14 gerações, e desde a deportação para a Babilônia até o Messias, 14 gerações. Ora, o nascimento de Yahushua Hamashias foi assim, estando Maria, sua mãe, desposada com José antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e a não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E planejando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Yahushua, porque ele salvará o teu povo dos seus pecados. Deus enviou Yahushua para tirar os seus pecados. E como é que uma pessoa que está pecando tirou o pecado dela? Não tirou, porque essa pessoa não foi obediente ao Espírito Santo, se é que ela tinha. E por ter sido desobediente, agora ficou para a tribulação. E se você não for obediente ao que está sendo dito aqui, que era entregar a sua vida para morrer por amor a Ele, será condenado ao lago de fogo. Tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor, pelo profeta que diz: Tudo isso que aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta do Senhor. Então, tudo que estava escrito a respeito de Yahusha, ele cumpriu perfeitamente. Ele nunca saiu da palavra, ele sempre esteve andando na palavra, andando em espírito e em verdade. Mas as pessoas que ficaram para a tribulação, elas não viviam na palavra. Elas viviam sendo dirigidas pelos seus pensamentos, pelas suas vontades, pelos seus desejos e pelos seus sentimentos. Quem está seguindo essas coisas está sendo guiado por Satanás. Mas as pessoas que estavam sendo guiadas pela palavra, sendo obedientes, estes subiram no arrebatamento. Mas como você não foi obediente, você acabou ficando. E assim como estava escrito de Arusha, também estará escrito a respeito daqueles que ficarem. Pois tudo que está escrito, essas pessoas vão padecer. Elas vão ter que entregar a sua vida antes que Yahushua venha nas nuvens com poder e glória. Pois quem vê o dia que Yahushua vem nas nuvens, já perdeu a salvação. Porque acontece o arrebatamento primeiro. E depois vai ter 3 anos para a pessoa dar a sua vida e morrer por ele. Acabando-se o tempo da tribulação, Yahushua vem nas nuvens. E quem fugiu da tortura, quem ficou com medo, e acabar vendo esse dia, onde o Senhor vem com poder e grande glória, já está condenado. Eis que a Virgem conceberá, e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é, Deus conosco. E José, despertando do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher. E não a conheceu até que deu à luz seu filho, o primogênito,
e pôs-lhe por nome Yahushua. E tendo nascido Yahushua em Belém, de Judá, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: Onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isto, perturbou-se e toda Jerusalém com ele. E congregados todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Messias. E eles lhe disseram: Em Belém de Judá, porque assim está escrito pelo profeta: E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairás o guia que hás de apacentar o meu povo de Israel. E como Yahushua ia apacentar o seu povo? Ele ia apacentar o povo pela sua palavra. Pois a palavra diz: aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Mas como as pessoas estavam sendo orientadas pelo homem, e muitas não liam a Bíblia, elas acabavam que não tinham a palavra de Deus para serem orientadas, e outras eram simplesmente desobedientes. E por isso acabaram ficando para a tribulação. Então agora mais uma vez falo a vocês, tem que se encher da palavra no tempo da tribulação, e quando você estiver cheio da palavra, se entregue para morrer por amor a Ele. E você tem que se encher da palavra antes, para a palavra de Deus te dar forças para não negar o nome de Yahushua, não importa a tortura que eles vão fazer. Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhes aparecera, e enviando-os a Belém, disse: Ide e perguntai diligentemente pelo menino, e quando o achardes, participai-mo, para que também eu vá e o adore. Veja que teve um sinal da vinda de Yahushua, quando ele ia vir para o mundo. Da mesma forma, Deus está dando sinais no tempo da graça da vinda dele, do dia do arrebatamento. O mundo está ficando um caos, terremoto, vulcão, as pessoas estão mais pecadoras do que nunca, e também as profecias de Joel estão se cumprindo no tempo da graça. Parte da profecia onde diz que os jovens e os velhos terão sonhos e visões. E eis que tem muitas pessoas que estão tendo sonho de arrebatamento e também sonho da tribulação. Então Deus já estava avisando. Muitos não se atentaram e outros confiaram no homem, no ensino que o homem dava. Mas o homem não pode revelar a palavra de Deus. Quem dava o entendimento do alto era o Espírito Santo. Mas como preferiram ouvir a criatura mais do que o Criador, agora acabaram ficando. Então agora seja inteligente. Ouça o Criador, pois está aqui, neste canal, azeite na lâmpada e o Espírito Santo ministra tudo o que você deve fazer no tempo da tribulação, para assim alcançar a salvação. E tendo eles ouvido o rei, partiram. E eis que a estrela que tinha visto no oriente ia adiante deles, até que chegando se deteve sobre o lugar onde estava o menino. Então essa estrela estava guiando os magos para encontrar o mestre, o Yahushua. Então, o que faria as pessoas guiarem até a salvação? São os sinais que o Senhor está mandando, através de sonhos, através das notícias do mundo. E assim, esses sinais te guiaria até Yahushua, que no caso te guiaria até a palavra. Então, sabendo que o mestre estava perto de levar a sua noiva, era para ter vindo aqui para a palavra de Deus e se encher dela. Mas como não se encheram e outros foram desobedientes, acabaram ficando. E agora, a única coisa que tem para fazer para ser salvo no tempo da tribulação é se encher da palavra para que ela te capacite a entregar a sua vida e morrer por ele sem negar o nome dele. Porque os demônios vão pegar as pessoas para que elas neguem o nome de Yahushua por meio da tortura. Mas a palavra de Deus vai dar forças a essa pessoa para ela não negar. Por isso que é para você se encher da palavra antes de acontecer a captura e todo o processo da tortura. E não tem outro caminho, é só esse. Morrer por ele, assim como ele morreu por você. E vendo eles a estrela, alegraram-se muito com grande alegria. E entrando na casa, acharam o menino com a Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram. Então, abrindo seus tesouros, ofereceram-lhes dádivas, ouro, incenso e mirra, e sendo por divina revelação, avisados em sonhos, para que não voltassem para junto de Herodes, partiram para a sua terra por outro caminho. E qual era o tesouro que você ia dar para Yahushua? Era o seu corpo. Você ia servi-lo como um sacrifício vivo, santo e agradável a ele. Você seria obediente. É esse tesouro que você deveria ter dado a ele.
mas pelo contrário, você dava o seu corpo para as vontades da carne, desejos, sentimentos e pensamentos. O seu corpo era dirigido pelas obras da carne, as obras do sentimento, as obras do pensamento, as obras do desejo. Então você estava sendo dirigido pela sua carne, não pela palavra de Deus. E por isso você ficou. E tendo ele se retirado, eis que o anjo do Senhor lhe apareceu a José, em sonhos, dizendo: Levanta-te, toma o menino e sua mãe, pode para o Egito e demora-te lá, até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. E levantando-se ele, tomou o menino e sua mãe, de noite, e foi para o Egito, e esteve lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta que diz: Do Egito chamei o meu filho. Então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que haviam em Belém e em todos os seus contornos, da idade de 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquirira dos magos. Da mesma forma que Herodes perseguiu o menino para matá-lo e ele fugiu, você terá que fazer da mesma maneira. Mas não fugir para mato, monte, caverna, não. Você vai se refugiar na palavra de Deus. Você vai trancar a sua casa, a janela, racionar comida, e o tempo que você estiver dentro da sua casa, você vai estar aqui, ó, lendo a palavra de Deus, refugiado na palavra de Deus, se enchendo dela. E durante esse período que você vai estar na sua casa, o Eterno, ele vai deixar você oculto, até você estar pronto para se entregar por amor a Ele. E assim que você estiver pronto, você vai conseguir dar a sua vida, pois você está aqui no canal Azeite na Lâmpada e no Espírito Santo Ministra, onde que tem todas as instruções do que você deve fazer na tribulação. Então, o tempo que você estiver oculto na sua casa, não abra para ninguém, pois ali pode ser um demônio te enganando. Então, não abra para ninguém. Se mantenha fechado, se alimente da palavra, porque o Pai, ele vai te manter oculto para que assim você possa se encher da palavra. Porque se você não se encher da palavra, você não vai conseguir dar a vida. Você não vai ter forças para ser fiel a Ele. Por isso que Deus vai te ocultar por um tempo, para que você passe esse tempo se enchendo da palavra e ouvindo o azeite na lâmpada e o Espírito Santo ministra. Ali você vai estar alimentando a sua alma, para que quando chegar a hora da tortura, você esteja fortalecido para conseguir dar a sua vida. Se você não estiver fortalecido com a palavra de Deus, não vai conseguir dar a sua vida. E lembrando, o nome do Filho não é Jesus. Jesus foi o nome que Satanás se passou por Deus aqui na Terra. O nome verdadeiro do Filho é Yahushua. Este é o verdadeiro nome do Filho. E se por orgulho você não aceitar esse nome, ainda que você entregue a sua vida, Deus não vai aceitar o seu sacrifício, porque você negou o verdadeiro nome do Filho. E se você por acaso morrer de bobeira, sem ser na forma de tortura, Deus também não vai aceitar o seu sacrifício. Tem que morrer assim como Yahushua morreu por todos nós. Vai ter que ser torturado e vai ter que se manter firme sem negar o nome dele. Então, se acontecer um acidente de carro e a pessoa morrer, ela também vai ser condenada ao lago de fogo. Se alguém vier e matar ela, ela também vai ser condenada. Por isso que não é para sair de casa. Por isso que não é para abrir a porta para ninguém. E quando eles te pegarem, quando chegar a hora de você se entregar e eles te pegarem, não revide, não xingue, para não acontecer o caso de eles matarem você. Tem que ser como Yahushua fez. Ele foi como uma ovelha muda no meio de seus tosqueadores. E quando você estiver sendo torturado, ali você vai estar falando as promessas. Então, quando você estiver se enchendo da palavra, você vai estar se enchendo das promessas. E você vai ficar falando com a boca para você se contaminar. E quando chegar a hora da tortura, fale só na mente. Não fique conversando com os homens, com os demônios. Fique no seu canto, quieto, confessando as promessas, o seu entendimento. Não deixe Satanás roubar a sua mente. Não fique pensando em outras coisas. Fique pensando somente nas promessas. Porque são elas que vão te segurar. Porque quem fala pela mente é Satanás. Se você ficar pensando, ouvindo o pensamento, vai vir pensamento de desistência. E se você deixar o inimigo convencer você, você vai acabar negando. Então não é para você ficar dando ouvidos a pensamentos. Use o seu raciocínio. Não fique ouvindo seus pensamentos. Então o que acontece? Tem o pensamento e o raciocínio. O pensamento é Satanás falando. E se você ficar ouvindo pensamento, você vai ser convencido pelo demônio e acabará que você negará o nome de Yahushua. O raciocínio foi uma forma que Deus deixou para que a pessoa escape dos pensamentos, porque a consciência vai dar uma direção do que não deve fazer, mas o raciocínio vai esmiuçar a saber o porquê não deve fazer. Mas como Satanás fez as pessoas ouvirem só pensamentos,
aí elas são sempre enganadas. Então não fique ouvindo seus pensamentos. Fique falando somente a promessa. E se acontecer o caso de eles colocarem uma pessoa para ser torturada na sua frente, lembre-se, ele está fazendo isso daí para te desencorajar. Não seja desencorajado. Se mantenha firme. Se der para fechar os olhos, feche. Se der para não olhar, não olhe. Mas não deixe essas coisas te fraquejar. Seja forte. Tenha bom ânimo. Você vai conseguir. Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias, que diz: Em Ramá se ouviu uma voz, lamentação, choro e grande pranto, Raquel chorando seus filhos, e não querendo ser consolado, porque já não existem. Morto, porém, Herodes, eis que o anjo do Senhor apareceu num sonho a José no Egito, dizendo: Levanta-te, toma o menino e sua mãe, e vai para a terra de Israel, porque já estão mortos os que procuravam a morte do menino. Então ele se levantou, tomou o menino e sua mãe, e foi para a terra de Israel. E ouvindo que Arqueleu reinava na Judéia em lugar de Herodes, seu pai, receou ir para lá. Mas avisado em sonhos por divina revelação, foi para as regiões da Galiléia. Então chegou e habitou numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito pelos profetas, que se chamará Nazareno. E naqueles dias apareceu João o Batista, pregando no deserto da Judéia, e dizendo: Arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. Então, como você pode ver, o João Batista estava anunciando a vinda do rei. Da mesma forma, por esse canal Azeite na Lâmpada, estamos anunciando o arrebatamento. O reino do céu já está aqui. E quando acontecer o arrebatamento, chegou o tempo da tribulação. Então, João estava anunciando a vinda do rei. E agora é chegado o arrebatamento. Por isso é importante você estar se enchendo da palavra. Sempre vamos repetir aqui isso. Porque é a palavra que vai te sustentar de pé, para que você não negue o nome de Yahushua. Porque este é anunciado pelo profeta Isaías, que disse: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E este João tinha suas vestes de pelos de camelo, e um cinto de couro em torno dos seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Então ia ter com ele Jerusalém, toda a Judéia, e toda a província adjacente ao Jordão, e eram por eles batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Então, quando você se encher da palavra e se entregar para morrer por ele, você vai estar sendo batizado no seu sangue. Da mesma forma que João Batista anunciava o Machia e as pessoas eram batizadas, agora você vai ser batizado na palavra e vai dar a vida. Mas sem o batismo da palavra de Deus, que é se encher da palavra de Deus, você não vai conseguir dar a vida. Então, todo o tempo é precioso. Não fique com preguiça, não fique de brincadeira. Todo momento é precioso, pois você não sabe o que vai acontecer no dia de amanhã. Então, todo o tempo que você tiver, esteja lendo e assistindo os canais Azeite na Lâmpada e o Espírito Santo ministra. E vendo ele muito dos fariseus e dos saduceus, que vinha ao seu batismo, dizia-lhes: Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Esses falsos profetas ficam te ensinando a fugir da ira futura, que no caso que é para você fugir na tribulação e se esconder. Mas se você fizer isso e correr e se esconder, o tempo de dar a vida vai acabar. E assim você vai ver Yahushua vindo nas nuvens. E quem ver esse dia já está condenado, pois Yahushua não vem nas nuvens para salvar ninguém. Ele vai vir para condenar as pessoas que se encontrarem com vida na terra. Então não ouça mais esses falsos profetas, eles te enganaram. Não deixe eles te enganarem de novo. Não ouça mais nenhum falso profeta. Por isso fique somente aqui no canal Azeite na Lâmpada e o Espírito Santo ministra. Os profetas eram os homens que falavam a palavra de Deus. Mas esses falsos profetas, eles falavam de Deus, mas não falavam a palavra de Deus. Eles falavam as suas próprias palavras, e por você ouvir as palavras dele, que não salva ninguém, você acabou sendo uma pessoa desobediente, ficando para a tribulação. Então, ouça a palavra de Deus. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E o que é produzir frutos dignos de arrependimento? É sair das obras pecaminosas e ser perfeito como o Mestre foi. Porque a palavra de Deus, se vocês lessem, vocês seriam capacitados por ela e pelo Espírito Santo para serem perfeitos, como o Mestre também foi. Pois esses falsos profetas ensinavam que era impossível ser perfeito. Mas a palavra de Deus mostrava o contrário do que eles diziam, pois a palavra te ensina a ser perfeito. Pois maior é o que está em nós, o Espírito Santo, do que o que está no mundo, Satanás. E não presumais de vós mesmos, dizendo:
Temos por pai a Abraão, porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Então essas pessoas presumiam delas mesmas que eram filhas de Deus. Mas a palavra é bem clara. Filho de Deus é quem é dirigido pelo Espírito de Deus. Mas uma pessoa que está sendo dirigida pela sua carne, isso é, sendo dirigida pelas obras do sentimento, pelas obras dos desejos, pelas obras das vontades, era um hipócrita. Não tinha diferença nenhuma para um pecador. Era até pior do que um pecador. Era um ímpio, porque sabe o que é para fazer e não fez, por desobediência. Mas agora você encontrou o canal Azeite na Lâmpada e o Espírito Santo ministra, e aqui você vai fazer tudo o que está sendo dito pelo canal, pois tudo que está sendo falado aqui é pelo Espírito Santo, e ele está te dando um caminho que também é estreito, mas que vai levar à vida eterna. Então não seja iludido pelos falsos profetas. Não vá ouvir falsos profetas, fique somente aqui, pois só aqui você vai encontrar a verdade. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda a árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. E quais são os frutos que você vai ter que dar agora? É o fruto de fechar a sua casa, não abrir para ninguém e ficar se enchendo da palavra. Se enchendo, assistindo os canal Azeite na Lâmpada Espírito Santo Ministra, para depois, quando você se entregar, dar o fruto. Isso é, morrer por Yahushua HaMashiach sem negar o nome dele. E assim que você morrer, sem negar o nome dele, os anjos já estarão do seu lado, esperando só a sua alma desligar da carne. E eles pegarão a sua alma e levarão para junto do Pai, à direita dele, salvo no eterno descanso. E lembre da mulher de Ló. Ela ficava olhando para o passado, ela olhou para trás, ficou vendo a vida passada que ela tinha naquela cidade Sodoma e Gomorra. E por ela olhar para trás, ela acabou sendo condenada. Então, da mesma forma, você não olhe para trás, fica só olhando para frente, para frente. Olhe para a palavra de Deus e do que você tem que fazer para alcançar a salvação. E eu, em verdade, vos batizo com água, para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. O Espírito Santo estava aqui para te ajudar a ser obediente ao Pai. Este era o fogo. Vinham as provações e o Espírito Santo te ajudava a ser fiel a Ele. Mas em vez de vocês estarem procurando a salvação, ficavam sempre fazendo orações inúteis, como pedir por cura, pedir por um casamento melhor. Todas as orações que essas pessoas faziam, essas quais ficaram, era sempre em prol da vida nesse mundo. E como plantaram para este mundo, colheram este mundo, ficaram para a tribulação. E agora você vai ter que dar fruto para a vida eterna. Vai ter que morrer em nome de Yahushua, sem negar o nome dele. Em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Como você encontrou o canal Azeite na Lâmpada do Espírito Santo Ministra, e se você ficar aqui ouvindo e sendo dirigido pelo canal, você vai se tornar o trigo. Mas se você não der ouvidos e não fazer conforme está sendo dito aqui, você se tornará o joio, será lançado no fogo, que é o lago de fogo, e ali você ficará para sempre arrependido por não ter dado ouvidos ao que está sendo dito aqui no canal Azeite na Lâmpada. Então, como vocês muito bem sabem, o joio ele tem uma sementinha muito pequena, que quer dizer o quê? Tem pouca palavra de Deus nela. E por ter pouca, ela nem sabia o que era para obedecer, porque não lia a palavra de Deus. Os falsos profetas botaram no coração das pessoas que precisava de um homem grande, alguém estudado, alguém que fez teologia para ensinar a palavra, mas isso é mentira. Quem ia ensinar a palavra de Deus era o Espírito Santo. E o Espírito Santo está a acesso a qualquer um. Bastasse pedir o Espírito Santo e ler a palavra de Deus e ser obediente. E ele ia abrindo a palavra e ia mostrando o que deve fazer e o que não deve fazer. E assim você obedecia, e assim você estava sendo dirigido pela palavra de Deus e pelo Espírito Santo. Mas como deram ouvidos ao homem, acabaram sendo dirigidos pela palavra do homem. E a palavra diz: seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Então esses homens não falavam a palavra de Deus, eles falavam a palavra dele. Então veio Yahushua da Galiléia ter com João, junto do Jordão, para ser batizado por ele. João opunha-se-lhe, porém, dizendo: Eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Yahushua, porém, respondendo, disse-lhes: Deixa por agora,
porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele deixou. Quando Yahushua veio aqui, ele só fez o que estava escrito. Ele não fez nada por conta dele. Da mesma forma é você agora. Vai ter que fazer só uma coisa, que está sendo dito aqui. Se encher da palavra e dar a sua vida e não negar o nome de Yahushua. E sendo Yahushua batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descer como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Então foi conduzido Yahushua pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. A fome que você vai ter agora no tempo da tribulação é a fome da palavra de Deus, como diz o profeta. Eis que naquele dia terão fome, não fome de comida e nem sede de água, mas fome da palavra de Deus. Irão de um mar a outro, procurando a palavra de Deus, mas não a acharão. Foi por isso que o Espírito Santo já deixou preparados esses dois canais, para que vocês possam se encher da palavra, já que o Espírito Santo não está mais na terra. E por o Espírito Santo não estar mais na terra, já não há mais revelação. Existe a revelação e a interpretação. A interpretação foi uma coisa que Satanás trouxe para esses falsos profetas ficarem cada um com a sua interpretação e aí causando assim a divisão do corpo de Cristo, onde cada um diz uma coisa e cada um diz outra. E assim vocês foram todos enganados, porque quem falava pela boca desses falsos profetas não era o Espírito Santo, mas era Satanás falando através deles. E chegando-se a ele o tentador, disse: Se tu és o filho de Deus, mande que estas pedras se tornem em pães. Então, quando eles te pegarem, eles vão tentar você com alguma coisa. Seja com alguma coisa desse mundo, seja com algum parente seu. Alguma coisa eles vão tentar você. Mas não é para você cair na conversa deles. Nem responda. Para que não ocorra que ele faça um jogo de palavra e sem querer você negue o nome de Yahushua. Então não responda, fique só falando consigo mesmo. As promessas e que não vai negar. Que você vai ser fiel até a morte. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Veja como Yahushua vencia as tentações, porque embora ele estava aqui na terra, ele também era tentado. E veja, ele usou a palavra de Deus para resistir à tentação. Então era assim que você deixava de pecar, usando a palavra de Deus contra Satanás. Mas como vocês não se encheram da palavra, vocês acabaram ficando. E também os falsos profetas ensinavam que era impossível deixar de cometer pecado. E por vocês ficarem ouvindo eles e não ter se atentado a obedecer a palavra de Deus e nem a ler a palavra de Deus, vocês ficaram todos no engano. Então, quando os demônios te pegarem e eles vier a te torturar, não fique conversando com eles, fique só falando a palavra de Deus consigo mesmo. Não vou negar, a palavra diz isso, e se mantenha firme, não fique conversando com eles. Fique somente lá, confessando a palavra de Deus, para que assim Satanás não consiga roubar a sua mente e fazer com que você negue o nome de Yahushua. Então o diabo levou a cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo, e disse-lhe: Se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeças em alguma pedra. Então, quando a pessoa estiver sendo torturada, Satanás vai também estar lá, chamando ela de pecadora, falando que ela não vai conseguir, vai ficar tentando ela. É por isso que não é para você dar ouvidos a eles e nem dar ouvidos a pensamentos. Se mantenha firme na palavra, e assim você não negará o nome de Yahushua. Então lembre-se, os demônios vai usar a palavra para tentar enganar vocês também. Ele vai usar a palavra para te acusar de alguma coisa, porque você foi desobediente em alguma parte. E ele vai usar a palavra também para enganar vocês de que vocês não têm mais chance. Acabou. Mas isso é uma mentira. A chance de vocês é entregarem as suas vidas e morrer por amor da palavra, por amor a Yahushua, sem negar o nome dele. Disse-lhe Yahushua: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Olha aí Yahushua usando a palavra contra Satanás de novo. E vocês de maneira nenhuma podem tentar a Deus abrindo a porta para alguém ou saindo lá para fora achando que Deus vai proteger vocês. Não é para sair. É para você estar dentro de casa se enchendo da palavra. Novamente o levou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo, e a glória deles. Satanás vai torturar as pessoas para fazer elas negar o nome de Yahushua pela tortura. Mas mesmo torturando as pessoas, muitas delas não vão negar o nome de Yahushua. Então a última catada de Satanás é que vai colocar um dispositivo de realidade virtual aumentada na pessoa.
E assim, essa pessoa meio que vai entrar dentro de um jogo, e lá vai ter todo o mundo que ela sempre quis. Dinheiro, as concupiscências da carne, tudo que ela gostava nessa vida na carne. Então é para você se lembrar que você estava sendo torturada e daqui a pouco do nada apareceu numa praia, na sua própria casa, numa viagem. Então você tem que entender que ali é um jogo, não é a realidade. A realidade é qual? É que você está sendo torturado. E esse local onde você se encontra agora é um jogo. E o que se sucede? Satanás vai usar esse jogo para fazer você viver a sua vida. E a palavra diz: quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por amor de mim, acha-la-á. Também a palavra diz que aquele que quiser ir após de Yahushua, tome a sua cruz e vá após ele. Porque se não fizer isso, não é digno dele. E também a palavra diz que aquele que não aborrecer a sua carne, não é digno dele. Então, quando você se pegar nessa situação e entender que ali é um jogo, o que você vai fazer? Você vai para um local, seja um armário, você vai para ficar escondido em algum local desse jogo e você não vai viver a sua vida, você vai ficar parado, absolutamente parado. Por quê? Porque ficando parado, o seu corpo real, o qual estava sendo torturado, vai morrer. E por você não viver a sua vida por amor a ele, o corpo morre e você é salvo. Então essa vai ser a última catada de Satanás. Ele vai colocar as pessoas em um jogo de realidade virtual para enganar elas, fazendo elas viverem o sonho da vida delas, uma vida aqui no mundo. Então não deixe eles te enganarem com esse jogo, com esse aparado de realidade virtual aumentada. E disse-lhe: Tudo isso te darei se, prostrado, me adorares. Então, se você, por exemplo, estiver numa ilha tropical muito bonita e você acabar indo curtir a vida, brincar lá, nadar, fazer as coisas, ali você está se prostrando a Satanás, pois ele te ofereceu aquelas coisas e você aceitou viver ali. Então, e por você ter vivido a sua vida nesse jogo, você já negou o nome de Yahushua, vai ser condenado. Então, não é para jogar o jogo, não é para viver a sua vida. Fique parado ou se esconda e fica lá, esperando a sua carne morrer. Então disse-lhe Yahushua: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então, quando você está vivendo a sua vida na carne, você não está servindo a Deus. Você está servindo a sua carne, está servindo a Satanás. As obras da carne são guiadas pelos sentimentos, desejos, vontades e pensamentos. Então, quando ver uma praia, por exemplo, você vai ficar tentado a participar daquilo ali, mas não é para você obedecer à sua vontade. Ande no entendimento, seja racional. Se eu jogar esse jogo, serei condenado. Então eu vou me esconder e esperar o meu corpo morrer. De novo, não jogue o jogo. Se esconda e espere o corpo morrer. Então o diabo deixou, e chegaram os anjos e o serviram. Então, quando você não jogar o jogo e o corpo morrer, os anjos vão te servir, vão pegar a sua alma e levar para junto do Pai, à direita dele. E assim você terá um descanso eterno. Mas se você jogar o jogo, negará o nome de Yahushua. E assim você será condenado ao lago de fogo. E assim você perderá a vida eterna. E sofrerá por toda a eternidade. Tenha em mente isso. Yahushua, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galiléia, e deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima nos confins de Zebulon e Naphtali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: A terra de Zebulon e a terra de Naphtali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia das nações. O povo, assentado em trevas, viu uma grande luz, e para os que estavam assentados na região e sombra da morte, raiou a luz. Yahushua andava conforme o que os profetas escreveram a respeito do Mashiach. Então ele andava na palavra de Deus. Ele não saía da palavra de Deus para fazer algo da sua vontade. Ele ficava só na palavra de Deus. Ele não obedecia a sua carne. Por mais que Satanás tentasse fazer ele obedecer a carne, Yahushua não obedecia. Ele obedecia sempre à vontade do Pai. Então todos aqueles que estiverem sendo torturados e não negarem o nome de Yahushua, vai raiar a luz, a salvação, a vida eterna. Mas se negarem o nome de Yahushua, continuarão no estado de mortos e serão condenados ao lago de fogo. Desde então começou Yahushua a pregar e a dizer: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. O reino dos céus não vem com aparência exterior. O reino de Deus está dentro de nós. Dentro como? A palavra de Deus e o Espírito Santo. A palavra de Deus é o reino. E quando você está obedecendo o entendimento da palavra de Deus, você está no reino. Então, o milênio já está acontecendo no tempo da graça. E como diz a palavra, acabando-se o milênio, Satanás será solto. O que ocorre? Que quando aconteceu o arrebatamento,
o milênio acaba e Satanás é solto. E assim você vai ter que dar a sua vida para alcançar a salvação. Yahushua, andando junto ao mar da Galileia, viu a dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, que lançava as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes. Quando Yahushua chamava os discípulos, eles abandonavam tudo. Abandonava esposa, pai, abandonava a vida deles. Então era desse jeito que você tinha que ter feito. Abandonar tudo por ele e ser obediente só à palavra dele. Mas como tiveram mais prazer a essa vida, tiveram mais prazer à iniquidade, não deixaram a vida por amor a ele. E assim ficaram para trás. E agora, se quiser ser salvo, vai ter que dar a sua vida por amor a ele e não pode negá-lo, porque quem negar será condenado ao lago de fogo. E adiantando-se dali, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com seu pai Zebedeu, consertando as redes, e chamou-os. Eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, o seguiram-no. E percorria Yahushua a toda a Galiléia, ensinando nas suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria, e trazia-lhe todos os que padeciam, acometidos de várias enfermidades e tormentas, os endemoniados, os lunáticos, os paralíticos, e ele os curava. E seguiam uma grande multidão de gente da Galiléia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e além do Jordão.